Se você não lê a Bíblia, você pode ser facilmente enganada e manipulada e nem perceber. Mas hoje eu vou te ensinar 4 formas simples de estudar a Bíblia. Eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu tinha 10 anos, e é uma Bíblia do meu avô, uma Bíblia bem velhinha, com uma tradução bem difícil de entender, aquelas Bíblias antigas, e eu li, me comprometi a ler ela todinha. Lógico que na época tem muita coisa que eu não entendi, como até hoje eu tenho buscado conhecimento. A gente nunca pode parar de buscar conhecimento. E quem lê a palavra de Deus adquire muito conhecimento e não é uma pessoa facilmente manipulada. Quando você chega em um ambiente onde está sendo pregado heresias, você rapidamente identifica e percebe, entende que ali não é o lugar para você, porque nós precisamos estar onde a verdade de Deus está, onde a palavra de Deus é pregada. Os tempos estão muito difíceis, a gente não pode mais perder tempo, nós precisamos aproveitar todo o tempo e sermos guiados pela verdade em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia, ela não é só um manual da vida, ela forma o nosso caráter, ela direciona as nossas decisões e alinha o nosso coração a Deus. A Bíblia, ela ensina sobre diversas áreas da nossa vida, sobre relacionamento, sobre finanças, sobre economia, sobre propósito, sobre sabedoria, controle emocional, fé, amor, paciência, liderança e santidade. Mas muitas pessoas não sabem por onde começar ou leem sem profundidade, leem por ler. E eu por muito tempo fiz isso. Eu lia a Bíblia por ler, não buscava um aprofundamento, não buscava realmente estudar a palavra de Deus. Então hoje eu vou te mostrar 4 métodos que vão transformar a forma como você lê a palavra de Deus. Primeiro, eu preciso começar te dizendo que toda vez que você pegar a Bíblia para ler, inicie fazendo uma oração. A Bíblia, ela é espiritual, então o Espírito Santo é quem revela. Então chama ele para estar do seu lado, para te guiar, para te dar entendimento. Faça uma oração simples ali e chame ele para estar com você nessa leitura. O primeiro método é um método devocional. Esse é um dos métodos mais simples e é o método que eu indico para pessoas que são muito corridas e não têm tempo para se debruçar ali na palavra de Deus, mas nós sabemos que temos que ter esse hábito no nosso dia a dia. Então, o método devocional é para aquelas mães que têm uma coisa para fazer, que trabalham fora, pessoas muito corridas que precisam estudar, trabalhar. E é o método mais simples e ele é essencial para o dia a dia. E como que você vai fazer? Você vai ler, eu aconselho a quem for fazer esse método, já fazer pela manhã. Então você vai escolher um trecho, pode ser um capítulo ou alguns versículos, e você vai fazer 3 perguntas após a leitura desse trecho. E a primeira é: o que Deus está me ensinando aqui? O que isso revela sobre Deus? E como eu posso aplicar isso hoje na minha vida? É por isso que eu indico para quem escolher esse método já fazê-lo pela manhã, porque daí você tem um dia todo para aplicar aquilo que você aprendeu ali no teu devocional
aplicar no seu dia, porque a palavra de Deus, ela não é nada se a gente não aplicar, se a gente apenas ler e não aplicar na nossa vida. Esse método, ele alimenta a sua intimidade com Deus. O segundo método é o estudo por livro. E esse é um dos métodos que eu estou usando no momento. Também eu aconselho você ir trocando os métodos ao longo da sua vida. Então, assim que eu finalizar toda a Bíblia, estudando ela por livros, eu vou iniciar de uma outra forma que eu ainda não decidi, mas eu vou escolher um outro método para eu começar novamente a leitura. Então, como que funciona esse método? Você vai estudar um livro inteiro da Bíblia, do começo ao fim. Você vai ler ele todo, vai entender o contexto, quem foi o autor, em qual época aconteceu, em qual época foi escrito, qual o público, vá capítulo por capítulo, buscando essas informações. Você entende a mensagem completa e não apenas partes isoladas. O terceiro método é estudar a palavra de Deus por temas. Você vai escolher um tema e vai buscar vários versículos na palavra de Deus que falem a respeito daquele tema. Por exemplo, fé, ansiedade, identidade em Deus, propósito, chamado. Você vai escolher versículos que falem sobre esse tema e vai se debruçar ali, estudar, se aprofundar em cada tema. Esse método ele é ótimo para responder dúvidas específicas da vida. E o quarto método é você estudar a palavra de Deus por personagens. Você vai analisar a vida das pessoas. Por exemplo, você vai escolher um personagem, Davi, Ruth, Esther, Paulo, e vai se dedicar ali a se aprofundar no conhecimento, as características daquela pessoa, o que Deus falou com elas, quais são as promessas, como elas agiram. E é bom que você aprende através de exemplos reais. Você vai aprender os erros e os acertos daquele personagem. O que eu indico também é que você tenha um caderno de estudo e anote os versículos, anote as revelações. Quando você estiver lendo a palavra de Deus e surgir uma pergunta, anote essa pergunta, mesmo que na hora você não tenha resposta, mas para você depois se aprofundar, buscar conhecimento ou até mesmo perguntar para uma pessoa que tenha mais conhecimento, para o teu pastor, para o teu líder. E também anote aplicações de como você pode inserir na sua rotina. Isso aprofunda muito o seu aprendizado. O que é muito importante também é você entender o contexto do que você está lendo. É muito importante você perguntar quem te escreveu, para quem, em qual situação foi escrito aquele livro. Isso muda completamente a interpretação. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Melhor um versículo vivido do que 10 capítulos esquecidos. Busque sempre aplicar esse conhecimento na sua vida e se questionar o que eu preciso mudar depois desse conhecimento que eu recebi. Porque a Bíblia, ela não é só informação, ela é também transformação. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar uma dica para você que tem uma rotina muito agitada, muito corrida e que está querendo inserir esse hábito na sua vida, mas sempre vai postergando porque sente dificuldade. Então, eu sempre falo que quando a gente vai iniciar um novo hábito na nossa vida, a gente precisa iniciar do pequeno. Separe, separe 10 ou até 20 minutos por dia para você ter esse momento com Deus.
E antes de você iniciar, faça pelo menos 1 minuto de oração antes de começar a leitura. Faça uma leitura, faça uma anotação e pegue ali daquele texto uma aplicação para você aplicar ao longo do seu dia. E se esse vídeo falou com você, salva já para você praticar depois, envia para um amigo, para uma amiga, para aquela amiga que anda muito corrida e que não consegue achar um tempinho ou está perdido, não sabe por onde começar a ler a Bíblia, para que esse vídeo traga um pouco de clareza. E me conta aqui nos comentários se você já tem um hábito de leitura bíblica, qual que é o método que você usa. Talvez o método que você usa não seja nenhum desses que eu mencionei, mas seja um outro diferente que você melhor se ajustou. Então já deixa aqui nos comentários para eu aprender, para outras pessoas também, e a gente ir aplicando na nossa vida, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Fica com Deus, nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.